sou a professora Valéria, vamos dar continuidade às nossas aulas de cone. Nesta aula, o nosso tema será a área da superfície total do cone reto. Então, como calcular a área total de um cone reto? A área total de um cone reto vai ser a área da sua base mais a área da sua superfície lateral. Então, se eu souber como calcular a área da base e a área lateral, ou seja, a área dessa superfície lateral, eu terei então a área total. Observem aqui a planificação do cone. A planificação é a junção de um círculo de raio R. Esse raio R é o raio do círculo da base do meu cone. E a planificação também gera um setor circular. Esse setor circular é a planificação dessa superfície lateral. Se eu abro aqui, ó, por exemplo, nessa linha da geratriz destacada, como se eu fizesse um corte e abrisse aqui essa superfície lateral do meu cone, a figura gerada seria esse setor circular. Esse setor circular, observe, ele faz parte de um círculo, ele é como se fosse o setor de um círculo completo, vou completar aqui o meu setor, de centro nesse ponto V, que é o vértice do meu cone, o raio desse círculo que gera, né, que é como se eu completar esse meu setor circular, esse círculo maior, que esse setor é parte dele, o raio dele é a geratriz do meu cone, e aqui o comprimento do setor, ou seja, só esse pedaço, esse comprimento, o comprimento dessa linha, né, do setor circular, ele coincide, olha, eu abrindo aqui o meu setor circular, coincide aqui com o comprimento do círculo da base. Comprimento de círculo, 2 vezes π vezes raio, raio da base, Rzinho. Então, se eu quero calcular a área total, eu preciso primeiro calcular a área da base, a área desse círculo azul. Então, a área da base, a área de círculo é dado por π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, eu chamei aqui de Rzinho, esse raio da base do meu cone. Mais a área lateral. A área lateral é a área desse setor circular. Antes de dar a fórmula aqui, né, da área de um setor circular, eu vou relembrar com vocês como que a gente calcula, né, área de setor circular. Eu sempre vou considerar esse círculo completo, o qual esse setor é parte dele. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma regra de 3, comparando partes, elementos desse meu setor com o círculo todo. Eu posso fazer a área do setor, está para a área do meu círculo completo, assim como o ângulo do setor, se esse ângulo for dado, está para o ângulo do círculo completo, que é 360 graus. Ou eu posso comparar o comprimento do setor com o ângulo, se eu quiser o comprimento do setor circular. Ou eu posso fazer uma regra de 3 comparando, né, o comprimento e a área do setor com o comprimento e a área do círculo completo. No caso aqui desses elementos que foram dados no cone, eu não conheço esse ângulo central alfa aqui do meu setor. Então, eu vou desconsiderá-lo aqui para encontrar essa fórmula mais adequada aqui para esses elementos, né? Dado um cone que eu conheço o raio e a geratriz, né, que eu considere apenas esses elementos para encontrar a área do setor. Mas, dependendo da situação problema, você pode sim fazer essa comparação utilizando esse ângulo central do setor. Então, aqui no caso, a comparação que eu vou fazer é a área do setor circular que eu busco está para a área desse círculo completo, assim como o comprimento do setor circular está para o comprimento desse círculo completo. Bom, a área do setor circular é o que eu quero encontrar, a área do setor circular.
A área do círculo maior, que é o círculo onde esse setor é parte dele, é a área de um círculo cujo raio é a medida da geratriz do cone. Então, se a área de círculo é π vezes raio ao quadrado e o raio desse círculo é a geratriz, então π vezes a geratriz ao quadrado. O comprimento do setor circular é exatamente, né? Eu vou abrir aqui a minha figura, eu vou planificar aqui esse cone, né? Esse comprimento que é parte aqui desse setor circular, ele coincide com o comprimento completo do círculo da base. Comprimento de círculo dado por 2 vezes π vezes a medida do raio. No caso aqui é o Rzinho, que é o raio da base, porque eu estou falando do comprimento aqui do círculo da base. O comprimento desse círculo é dado por 2πr e ele coincide com o comprimento desse setor circular. 2πr vezes, o comprimento do círculo completo. O comprimento de círculo, 2 vezes π vezes raio, no caso, o raio do círculo completo, desse círculo maior que contém esse setor, é a geratriz. Então, 2πg. E aí, eu vou fazer a multiplicação aqui cruzada, a área do setor circular que eu busco em função da medida do raio da geratriz do cone. Eu posso fazer, então, essa regra de 3 utilizando outros elementos, mas aqui eu quero em função do raio e da geratriz. É dado por 2πr vezes πg ao quadrado dividido por 2πg. Então, vou simplificar aqui 2π, esse g com esse g ao quadrado, vai ficar r vezes π vezes g. Posso escrever de uma forma mais organizada, π vezes a medida do raio vezes a medida da geratriz. Então, a área lateral de um cone, que é a área desse setor circular, é dado por π vezes a medida do raio da base do cone vezes a medida da geratriz do cone. Se eu calculo, então, a área da base e a área lateral, a área total é a soma dessas duas áreas. Vamos acompanhar agora uma situação problema, onde eu quero calcular a área total de um cone equilátero. Calcule a área total de um cone equilátero de raiz de 3 centímetros de altura. Então, no caso desse exercício, ele me deu um cone reto, é um cone equilátero. Logo, um cone reto, cuja seção meridiana, que é esse triângulo, quando eu obtenho a seção meridiana desse cone, é um triângulo equilátero. Vamos lembrar aí da nossa última aula. Então, esse triângulo gerado pela seção meridiana é um triângulo equilátero. Logo, aqui eu tenho geratriz, e aqui é o diâmetro da base, ou seja, 2 vezes o raio. Então, vamos considerar esse triângulo equilátero aqui como sendo o triângulo da seção meridiana, onde aqui é 2R, aqui é G e aqui é G, e eu tenho que a geratriz e 2 vezes o raio tem a mesma medida. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Essas 3 medidas são congruentes. Bom, se eu conheço a altura, né, do meu cone, essa altura foi dada, H, eu posso relacionar a medida. Vou desenhar aqui esse triângulo aqui de forma mais organizada, né? Aqui eu tenho a medida da altura, que vale raiz de 3. Aqui embaixo eu tenho a medida do raio da base e a geratriz. E eu posso relacionar essas 3 medidas, vimos na nossa última aula,
pelo Teorema de Pitágoras, onde a geratriz ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são a altura e o raio. Porém, se esse cone é equilátero, eu posso substituir a medida da geratriz por 2 vezes o raio. Aí eu vou ter apenas uma incógnita aqui e vou calcular, então, a medida do raio e com ela eu obtenho a medida da minha geratriz. Ou seja, 2 vezes o raio ao quadrado mais a medida do raio ao quadrado. Desculpa. Então, errinho. 2 vezes a medida do raio ao quadrado, que é a hipotenusa aqui desse triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, r ao quadrado mais h ao quadrado. H foi dado no exercício, raiz de 3. 4r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 3. Temos, então, passando aqui o r ao quadrado para cá, 3r ao quadrado é igual a 3. R ao quadrado é igual a 1. Então, a medida do raio será raiz de 1. Vou considerar apenas a raiz positiva, né? A medida do segmento é a medida de um segmento. Então, vai ser 1 centímetro a medida do raio desse cone. Logo, eu tenho aqui que a medida da geratriz é 2 centímetros. Conheço a medida da geratriz, conheço a medida do raio. Posso calcular, então, a medida da área total desse meu cone. A área total do cone vai ser dado pela área da base mais a área lateral. Logo, a área total vai ser dada pela área da base, área de círculo, π vezes a medida do raio, que é 1 ao quadrado, mais a área lateral, π vezes a medida do raio vezes a medida da geratriz. π vezes 1 vezes 2. Então, aqui eu vou ter 1π mais 2π, logo, a área total desse cone é dado por 3π centímetros quadrados. Finalizamos, então, aqui esse exemplo e terminamos, então, a nossa aula. Tchau, tchau!